Eu não lembro mais a última vez que senti meus pés tocando algo que não fosse pedra quente. O sol estava alto, o calor insuportável, e tudo o que eu sabia era que precisava continuar correndo. Cada passo rasgava minha pele, cada respiração queimava por dentro, como se eu estivesse tragando fogo junto com a poeira do deserto. Minhas mãos tremiam. Meu rosto estava coberto de sangue seco e areia. A mochila havia ficado para trás, junto com a esperança. Eu só carregava o medo. Medo do que estava me perseguindo. Medo do que poderia acontecer se eu parasse. Meu nome é Lúcia. E eu casei com um Apache para salvar a minha vida. Sim. Isso não é uma metáfora. Não é uma história romântica e bonita. É o que aconteceu quando o desespero foi maior do que qualquer lógica. Mas naquele momento, enquanto o deserto parecia engolir minha alma, eu não sabia o quanto esse casamento iria me mudar. Eu não sabia o que tinha deixado para trás, e muito menos o que estava prestes a encontrar. A primeira lembrança daquele dia é o som seco do helicóptero se afastando no céu, e a certeza de que eu tinha sido deixada para morrer. A segunda foi o gosto de sangue na boca e a imagem de 2 homens com rostos pintados surgindo entre as pedras, me olhando de cima como se não soubessem o que fazer comigo. Depois, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos de novo, o calor havia diminuído, mas o medo não. Me vi deitada sobre algo macio, uma manta rústica. Ao redor, vozes em uma língua que eu não entendia. Tentava mexer o corpo, mas doía até respirar. Minhas pernas estavam arranhadas, meus braços inchados. Um vulto apareceu ao meu lado. Um rosto severo, olhos puxados, expressão neutra. Ele tocou meu pulso e falou algo que não compreendi. Foi nesse instante que eu entendi que eu não estava morta, mas estava muito, muito longe de estar salva. Algo naquela gente me deixava desconfortável. Não por serem indígenas. Não, isso nunca me incomodou. Mas porque havia um silêncio denso ali. Um silêncio que parecia esconder algo. Eu podia sentir. Ninguém me perguntou quem eu era. Ninguém me disse por que me ajudaram. Só me olhavam, como se eu já tivesse estado ali antes. E então, no fundo, da minha mente, algo começou a martelar. Uma imagem. Um som. A floresta, não o deserto. Folhas caindo, passos atrás de mim. Um grito, uma pena azul presa no meu cabelo. Eu sacudi a cabeça, tentando afastar aquilo. Não fazia sentido. Eu nunca tinha estado ali antes. Nunca. Pelo menos, era o que eu achava. Mas o que viria a seguir me mostraria que o passado não pode ser enterrado tão fácil. Principalmente quando a própria terra se recusa a esquecê-lo. Acordei com a sensação de que meus pulmões estavam sendo esmagados. O ar era denso, e o cheiro de fumaça misturado a ervas queimadas me dava náuseas. Tentei me levantar, mas meus músculos doíam tanto que até o esforço mínimo me fez gritar. Estava em uma tenda feita com tecidos grossos e hastes de madeira. Havia tigelas no chão, algumas com líquidos escuros, outras com raízes e folhas. Do lado de fora, ouvi passos, leves, silenciosos, quase como se as pessoas evitassem fazer barulho. Não era um hospital. E com certeza, não era nenhum tipo de abrigo comum. Minutos depois, uma mulher entrou. Usava roupas longas, trançava o cabelo com fios vermelhos e me observou por alguns segundos sem dizer nada. Tinha um olhar duro. Deixou uma xícara perto de mim, apontou com a cabeça e saiu, sem trocar uma única palavra. Tentei perguntar onde eu estava, quem eram aquelas pessoas, mas minha voz mal saía. Tudo o que consegui foi engolir aquele líquido amargo e torcer para que me ajudasse a levantar no dia seguinte. Nos dias que seguiram, fui aos poucos recuperando a consciência e as forças. Comecei a observar onde estava. Era uma espécie de vila, uma reserva isolada. Pequenas casas feitas de adobe, galhos, barro. Nada de eletricidade, nada de sinal de celular, nada de estrada.
Era como estar em outro tempo, um lugar esquecido. Pessoas passavam por mim com olhos baixos, principalmente os homens. Nunca falavam diretamente. As mulheres, por outro lado, me fitavam como se eu tivesse quebrado alguma regra invisível apenas por respirar ali. Algumas cochichavam. Outras só me ignoravam. Havia crianças também. Elas pareciam curiosas. Riam de longe, mas sempre eram puxadas de volta pelas mães com pressa, como se eu fosse algum tipo de contaminação. Eu tentava ser educada. Dizia obrigada, acenava, sorria, nada. O máximo que consegui foi um leve movimento de cabeça de uma anciã, que sempre parecia estar por perto. Ela me observava como se estivesse esperando por algo. Certa tarde, quando fui levada para caminhar até um córrego próximo, sob a vigilância de 2 mulheres que não sorriam, vi uma figura parada do outro lado. Um homem, alto, magro, com longos cabelos pretos soltos sobre os ombros. Os olhos escuros pareciam queimar de tão fixos. Não desviou o olhar, não piscou. Havia algo nele que me fez estremecer. Mais tarde, descobri o nome dele, Aileen. Mas naquele momento, ele era apenas uma presença. Uma sombra imóvel que parecia me conhecer sem nunca ter me visto antes. Foi só nessa noite que comecei a juntar as peças. Eu não estava apenas sendo cuidada. Estava sendo avaliada, observada. A cada dia, eu sentia que havia alguma decisão sendo tomada. Algo sobre mim. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. E então, ouvi pela primeira vez um sussurro. Atrás da tenda. Vozes abafadas, em uma língua que eu não entendia, mas reconhecia de algum lugar. E uma palavra. Uma palavra que se repetia. Meu nome. Lúcia. Não dito com raiva, nem com carinho. Era como um aviso. Foi nesse instante que entendi de verdade. Eu não era hóspede ali. Eu era parte de algo. Mesmo sem saber o quê. Eu já tinha perdido a noção dos dias. A comida era simples, sempre entregue por mãos que não me tocavam. As noites eram frias, silenciosas, e os olhares cada vez mais intensos. Como se todo mundo ali estivesse esperando por uma resposta que eu nem sabia qual era a pergunta. Até que, numa manhã, a anciã entrou na minha tenda sem aviso. Com ela, vinha um homem mais velho, de rosto marcado pelo tempo, pele firme, olhos pequenos. Era o líder. Eu soube no instante em que ele se sentou diante de mim e todos ao redor baixaram os olhos. A anciã falou devagar, traduzindo suas palavras. Ela me explicou que minha presença ali era delicada. Você foi salva, mas o mundo lá fora ainda te procura. Aqui, você está segura. Mas há regras. Eu tentei entender o que ela queria dizer. A cada frase, meu estômago se apertava, mas, até que veio a sentença que mudou tudo. Você só pode permanecer entre nós, se tornar uma de nós. Eu travei. Como assim? A anciã não hesitou. Você deve se casar com alguém da aldeia. É a única forma de garantir sua proteção. Fiquei sem ar. Casar com um estranho? Com alguém que eu mal conhecia? Pensei em recusar. Quis gritar, dizer que aquilo era loucura. Mas então, como um soco no estômago, lembrei do que deixei para trás. A perseguição. Os gritos, os tiros. A sensação de que a morte estava a poucos metros de mim. Eu sabia o que me esperava se saísse dali, então respirei fundo e disse: sim. O líder não reagiu, apenas se levantou. A anciã me olhou com uma mistura de pena e respeito. O nome dele é Aileen. Meu coração deu um salto. Aileen, o homem dos olhos escuros, o que me olhou sem piscar, o que parecia me reconhecer. O resto do dia passou em silêncio. Ninguém me deu detalhes. Ninguém me disse quando. Apenas deixaram claro. Já não havia volta. Naquela noite, ouvi passos do lado de fora da minha tenda. Por instinto, fui até a fresta da entrada.
Era ele, Aileen, parado, braços cruzados, olhando para o céu. Fiquei observando por longos minutos. Ele não se mexia. Era como uma estátua viva. E então, como se sentisse minha presença, ele virou o rosto e olhou diretamente para mim. Por um segundo, juro que vi dor nos olhos dele. Não raiva, não desprezo. Era como se aquele casamento também fosse um fardo para ele. E ali, pela primeira vez, me perguntei: o que aquele homem estava escondendo? Depois que aceitei o casamento, tudo ficou mais estranho. Ninguém celebrou. Ninguém sorriu. Pelo contrário. Era como se um peso tivesse caído sobre a aldeia. E entre todas as pessoas que desviavam o olhar quando eu passava, uma só me encarava diretamente. Aileen. Ele nunca veio falar comigo. Nos dias que antecederam a cerimônia, nossas interações foram mínimas. 2 ou 3 palavras, sempre curtas, secas, medidas. Você precisa de algo? Amanhã vai esfriar. Não saia sozinha à noite. Era só isso. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Falei sobre o deserto, perguntei de onde ele era, tentei descobrir o que ele gostava de fazer, mas ele sempre respondia como se cada sílaba custasse um esforço imenso. Ainda assim, havia algo estranho na forma como ele me tratava. Não era grosseria, nem indiferença. Era como se ele se contivesse, como se existisse um muro entre nós e ele fizesse força para mantê-lo de pé. Comecei a observar os hábitos dele. Era sempre pontual, sempre calado, mas havia um padrão que me incomodava. Ele desaparecia todas as noites, sem avisar, sem dizer onde ia. Voltava sempre antes, do amanhecer, com os olhos cansados, às vezes sujo de barro ou com folhas no cabelo. Uma noite, criei coragem. Quando ele voltou, me levantei da cama improvisada e esperei na entrada da tenda. Ele parou ao me ver. Me encarou em silêncio. Perguntei: onde você vai todas as noites? Ele baixou os olhos. Não posso te contar. Por que não? Porque você não lembraria. E, se lembrasse, não entenderia. Aquilo me atingiu como um golpe. O que ele queria dizer com não lembraria? Estava falando de mim? Ou de outra pessoa? Antes que eu pudesse perguntar mais, ele entrou na tenda, se deitou no canto oposto e virou de costas para mim. Fim da conversa. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas. As crianças cochichavam quando ele passava. Algumas mulheres me olhavam com algo entre pena e medo. E uma tarde, ouvi 2 homens discutindo atrás, de uma cabana. Um deles disse algo como: ela nem sabe. E ele vai fazer de novo? Quando me viram, pararam na hora. Disfarçaram. Fingiram que nada aconteceu. Mas a dúvida estava plantada. O que eu não sabia? E por que todos pareciam agir como se eu fosse temporária? Naquela noite, Aileen não voltou. E pela primeira vez, eu tive um sonho estranho. Estava numa floresta, densa, escura. Corria, descalça. Ao longe, ouvia um tambor. E alguém me chamava pelo nome, repetidamente. Quando acordei, suando e ofegante, a primeira coisa que vi foi uma pena azul, caída, ao lado da minha esteira, igual a que eu usava no cabelo, no dia em que tudo desmoronou. Mas eu jurava ter perdido ela no deserto. O dia do casamento chegou sem aviso. Ninguém veio me dizer: hoje é o dia. Simplesmente, no início da manhã, 3 mulheres entraram, na minha tenda carregando recipientes de barro, tecidos coloridos e pincéis finos. Não disseram uma palavra. Uma delas começou a lavar meus braços com uma água quente cheia de ervas. A outra separava meu cabelo em mechas longas, trançando com firmeza, enquanto a terceira pintava meu rosto com traços simétricos em tinta vermelha e branca. Os símbolos cobriam minhas bochechas, meu queixo, minha testa. Eu tentei perguntar o que significavam. Ninguém respondeu. A única coisa que consegui sentir foi um arrepio. Não de medo. Era outra coisa. Como se algo estivesse sendo marcado em mim.
Algo que eu ainda não entendia, mas que já me pertencia. Quando saí da tenda, o céu estava cinza. O vento soprava forte, levantando poeira fina e folhas secas. Havia uma clareira aberta entre as árvores. Ao centro, uma fogueira apagada, rodeada por pedras e amuletos pendurados em galhos. As pessoas estavam ali, em círculo. Homens de um lado, mulheres de outro. E todos, absolutamente todos, estavam em silêncio. No centro, Aileen. Ele vestia uma túnica escura com faixas de couro cruzadas, no peito, o rosto também pintado. Quando me viu, não sorriu, mas seus olhos não desviaram. Me esperava. Fui levada até ele. Não houve padre, nem juiz, nem troca de alianças. A anciã se aproximou com um recipiente de barro e soprou fumaça sobre nós. Depois, entregou a Aileen um pedaço de tecido vermelho trançado. Ele pegou minha mão e enrolou o tecido em torno dos nossos pulsos unidos. Naquele momento, senti um frio percorrer minha espinha. Era como se, ao amarrar aquele laço, alguma coisa invisível tivesse sido despertada. Como se, de alguma forma, eu estivesse sendo selada a algo maior do que apenas aquele homem. Os cantos começaram. Graves, profundos. Homens e mulheres entoavam palavras que eu não compreendia, mas que vibravam dentro do meu peito. Não era uma música bonita. Era uma súplica, uma despedida, ou talvez uma invocação. Ninguém sorria. Ninguém celebrava. Nem mesmo Aileen. A única vez em que senti algo humano foi quando ele apertou levemente minha mão durante o canto. Só isso. Um gesto rápido, quase imperceptível. Mas foi o suficiente para me fazer entender que ele não estava alheio àquilo. Ele sabia, talvez até mais do que todos ali. Quando os cânticos cessaram, a fogueira foi acesa com uma chama que pareceu surgir do nada. O tecido em nossos pulsos foi queimado nas chamas. E naquele instante, uma brisa forte cruzou a clareira. Um sussurro percorreu o ar. E eu ouvi nitidamente: meu nome. De novo. Não falado. Sussurrado. Como se a floresta me conhecesse. Como se estivesse esperando. A tenda onde eu dormiria naquela noite não era a mesma de antes. Tinham preparado um espaço novo, maior, com peles no chão, incensos acesos e objetos pendurados em cordas, dançando com o vento. Aileen entrou primeiro. Eu hesitei por alguns segundos. Parte de mim ainda esperava que tudo aquilo fosse um erro, uma farsa, uma encenação absurda, que acabaria assim que alguém batesse palmas e dissesse: era só uma brincadeira. Mas não era. Quando entrei, ele estava ajoelhado ao lado de uma tigela com fumaça saindo devagar. Murmurava algo em voz baixa, num idioma que eu não compreendia. Suas mãos tremiam levemente. Fiquei em pé, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Depois de um tempo, ele se levantou. Não precisa ter medo. Foi a primeira frase completa que ouvi dele desde o início de tudo. Eu balancei a cabeça. Não estou com medo. Só... não entendo. Ele me olhou. E foi aí que vi. Pela primeira vez, vi tristeza. Não uma tristeza comum. Era antiga, profunda, como se ele carregasse aquilo há muito tempo. Muito antes de mim. Ele caminhou até um dos cantos da tenda e tirou de uma caixa baixa alguns objetos. Penas, pedras, um pequeno tambor de couro. Colocou tudo sobre um pano estendido no chão. Sentou-se diante daquilo e respirou fundo. Você precisa saber de algo. Ele disse, mas sem olhar para mim. Mas não hoje. Eu dei um passo à frente. Aileen, o que... é tudo isso? Por que eu sinto que... tem algo errado? Ele apenas sacudiu a cabeça. Se eu te contar agora, você não vai acreditar. E vai querer fugir. Mas você não pode fugir. Não mais. Aquela frase me travou.
Ele apagou os incensos um por um. Depois, afastou as peles sobre o chão e deitou longe de mim. Ficamos assim, no escuro, cada um em seu canto. Eu não insisti. Algo dentro de mim dizia que ele estava lutando contra si mesmo. Medo? Culpa? Vergonha? Eu não sabia. Na manhã seguinte, acordei sozinha. A cama dele estava desfeita, mas fria. Os objetos da cerimônia ainda estavam ali. Mas Aileen não. Fui até a porta da tenda. Lá fora, tudo estava em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Procurei por ele, mas ninguém me respondia. As mulheres me olhavam com ainda mais desconfiança. Os homens, com um tipo de respeito silencioso, ou talvez medo. Foi quando percebi. Aquilo que havia acontecido na noite anterior não era incomum, ali. Talvez todas elas soubessem o que eu ainda não sabia. Voltei para dentro. E naquela noite, pela segunda vez, sonhei com a floresta. Mas desta vez, não estava sozinha. Alguém corria ao meu lado. E eu gritava, mas não com medo. Eu gritava de dor. Na manhã seguinte, esperei Aileen voltar. Esperei até o sol subir, até o vento parar, até minha esperança começar a esfarelar. Nada. Tentei perguntar por ele. Uma das mulheres apenas apontou para o sul, em direção às colinas. Ele volta, sempre volta. Foi tudo o que disse, sem olhar nos meus olhos. Voltei para a tenda. O silêncio lá dentro parecia mais pesado que nunca. Resolvi procurar por alguma resposta, por mínima que fosse. E talvez por instinto ou desespero, vasculhei entre as peles e as caixas que ele mantinha escondidas num canto. Sabia que era errado, mas já não importava. Foi quando encontrei o caderno. Estava dentro de um saco de pano escuro, enrolado com tiras de couro. Ao abrir, vi que não era exatamente um diário. Eram folhas soltas, rabiscadas à mão, algumas já desbotadas, outras ainda com cheiro de tinta fresca. Desenhos. Muitos desenhos. Folhas, animais, símbolos, rituais. E então, um deles me paralisou. Era a silhueta de uma mulher. Os traços não eram nítidos, mas dava para perceber que ela estava cercada por sombras e olhos. Muitos olhos. E ao redor dela, lobos, corvos, serpentes. Todos olhando em sua direção. No canto inferior da folha, escrito com pressa. Ela não deve lembrar. Ainda não. Meu corpo gelou. Fechei os olhos, respirei fundo. A frase parecia bater dentro da minha cabeça como um tambor. Ela não deve lembrar. Quem era essa mulher? Era sobre mim? Abri mais páginas. Encontrei pedaços de mapas, anotações em 2 idiomas. E em uma delas, mais uma frase rabiscada. Se ela lembrar antes da hora, o elo se rompe. Me sentei no chão, o coração disparado. As palavras não faziam sentido lógico, mas dentro de mim, algo ressoava. Comecei a lembrar dos meus sonhos. Sempre a floresta. Sempre a mesma sensação. Que eu estava voltando a um lugar que conhecia, mas que meu corpo rejeitava. Fechei o caderno e o escondi de volta. Naquela tarde, não falei com ninguém. Apenas andei pela reserva tentando controlar o medo que crescia a cada passo. E quando a noite caiu, voltei para a tenda e me deitei, esperando o sono. Mas ele não veio. Apenas a pergunta martelando na minha cabeça. O que foi que fizeram comigo? E a sensação clara de que alguém, em algum lugar daquela aldeia, sabia muito bem a resposta. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu já estava em pé. Não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Não era apenas sobre Aileen, ou sobre aquele casamento estranho. Era sobre mim. Sobre quem eu era antes de chegar ali, e o que fizeram comigo depois. Enquanto caminhava pela aldeia ainda silenciosa, avistei a tenda do ancião. Ele raramente aparecia em público, mas sempre que o fazia, todos paravam o que estavam fazendo. Era respeitado, e ao que tudo indicava,
Temido também. Respirei fundo e entrei. Ele estava sentado sozinho, cercado por amuletos e tigelas de barro. Não se surpreendeu ao me ver. Apenas levantou os olhos e falou, num tom baixo, como se já soubesse o que eu ia perguntar. Você veio cedo. Fiquei parada à porta. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Ele não respondeu. De imediato. Pegou uma pedra lisa, girou entre os dedos e então disse: Aileen está pagando uma dívida com o espírito de uma mulher que não morreu. Meu corpo travou. Como assim não morreu? Ele me encarou com firmeza. Ela foi levada pela floresta, mas a floresta não terminou o que começou. Aquela frase me deixou em choque. Eu mal conseguia respirar. Do que o senhor está falando? Que dívida é essa? Ele inclinou levemente a cabeça, como se estudasse minha reação. Você já sonhou com a floresta? Minha pele arrepiou inteira. Sim, desde que cheguei aqui. Quase todas as noites. Ele assentiu com um olhar que me deu arrepios. Esses sonhos não são sonhos. São lembranças que o seu corpo ainda não reconhece. Senti como se o chão estivesse sumindo sob meus pés. Por que eu não lembro de nada disso? Eu nunca estive aqui antes. Nunca conheci Aileen antes. O ancião olhou para o fogo brando aceso no centro da tenda. Isso é o que você acredita. Agora. Mas a verdade é mais antiga do que sua memória. Você já esteve aqui. Você já foi parte disso. Só que não era para você ter voltado. Meu coração disparava. As mãos gelaram. Então por que eu voltei? Ele respirou fundo, como se carregasse o peso de uma história antiga. Porque alguém que não devia interveio. Salvou o que não podia ser salvo. E o preço ainda não foi pago. Não consegui falar mais nada. Só saí da tenda em silêncio, cambaleando. Lá fora, o vento assobiava entre as árvores como um lamento. E pela primeira vez senti medo não do que havia fora da reserva, mas do que eu mesma poderia ter sido. Quando a noite chegou, eu já não tinha mais dúvidas de que algo dentro de mim havia mudado. Não só por causa do que o ancião disse, mas por causa do que eu sentia. Era como se meu corpo soubesse mais do que minha mente. Como se a floresta, os rituais, os rostos daquela aldeia, tudo isso já fizesse parte de mim, mesmo que minha memória gritasse o contrário. Naquela mesma noite, Aileen voltou. Entrou na tenda sem dizer uma palavra. O rosto estava pálido, os olhos fundos. Parecia exausto, mas determinado. Ele trazia uma caixa de madeira. Sem me olhar, sentou-se à minha frente, colocou a caixa entre nós e a abriu. Lá dentro, havia uma pulseira feita com tiras de couro e uma pequena pena azul amarrada no centro. Na hora, senti um impacto no peito. Eu conhecia aquela pulseira. Isso é impossível. Eu perdi essa pulseira na fronteira. No dia que fui atacada, minha voz saiu trêmula. Aileen finalmente levantou os olhos. Você perdeu, sim, mas não naquela vez. Fiquei em silêncio. Ele continuou, calmo, como se estivesse repetindo uma história que já contou a si mesmo 1000 vezes. Você esteve aqui antes, Lúcia. 3 anos atrás. Machucada, quase sem vida. Eu te encontrei na floresta, desacordada. Você estava morrendo e eu desobedeci. Meu corpo congelou. Desobedeceu o quê? Ele passou as mãos pelo rosto, como se o peso da lembrança ainda o esmagasse. Existem rituais que não podem ser feitos. Rituais que quebram o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Mas eu pedi ajuda. Eu implorei a eles, aos antigos, aos guardiões. E você sobreviveu. As palavras dele pareciam surreais. Mas alguma coisa em mim sabia que era verdade. Mas se eu sobrevivi, por que não lembro de nada disso? Aileen me olhou com dor nos olhos. Porque esse foi o preço. Eles devolveram sua vida, mas tiraram sua memória. Era a única forma. Você esqueceu tudo. A floresta te levou e depois te devolveu. Mas ela não esqueceu de você.
Me levantei, tonta, os olhos ardendo. Então esse casamento, tudo isso, foi só para pagar uma dívida? Ele se aproximou lentamente. Não foi só isso. O casamento era o pacto final, a forma de selar sua volta, de impedir que a floresta venha te buscar outra vez. E você? O que é você nisso tudo? Ele hesitou. Depois respondeu. Sou o guardião, o que faz a ponte entre os dois mundos, o que leva e o que traz. E você já foi levada uma vez. Fiquei em choque. As palavras giravam na minha cabeça, misturadas às imagens dos meus sonhos, aos sussurros da floresta, a sensação de que o tempo ali não passava do mesmo jeito. E por que você me salvou? O silêncio durou mais do que eu esperava. E então, num fio de voz, ele respondeu. Porque eu te amei antes de você esquecer. Naquela noite, depois de tudo que ouvi, eu não dormi. Fiquei sentada, imóvel, com os olhos abertos no escuro, sentindo a pulseira com a pena azul apertada na palma da mão. A mesma que eu achava ter perdido para sempre. A mesma que, de algum modo, me trouxe de volta. Aileen não falou mais nada. Simplesmente se deitou no canto da tenda e virou o rosto, como se tivesse dito tudo o que precisava. E agora só restasse esperar. Mas eu não conseguia aceitar. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, fui até o ancião outra vez. Eu precisava ouvir mais. Precisava entender o que era verdade e o que era delírio. Ele me recebeu em silêncio. Quando sentei à sua frente, ele começou a falar como se estivesse continuando uma conversa interrompida. Quando você chegou aqui pela primeira vez, não era como agora. Veio em desespero, com medo. Mas havia algo em você, algo que a floresta reconheceu. Mas por quê? Por que eu? O que eu fiz? Você não fez. Foi escolhida. Alguns são, sem saber, sem querer. Fechei os olhos, tentando não chorar. Tudo era grande demais, confuso demais. E Aileen, o que ele tem a ver com tudo isso? O ancião suspirou, como quem carrega um fardo muito antigo. Aileen nasceu com o dom de sentir o que os outros ignoram. Desde pequeno, foi preparado para ser ponte. Mas ele desobedeceu. Salvou você. E ao fazer isso, quebrou a ordem. Criou um elo, um pacto inacabado. E agora? Ele me olhou, como se a resposta fosse óbvia. Agora você lembra. Naquela noite, fui até a floresta. Sozinha. Os galhos balançavam. As folhas dançavam como se soubessem que eu estava voltando. Eu lembrava. Não tudo, ainda. Mas lembrava da primeira vez que estive ali. Da minha queda. Do frio. Da escuridão. E de mãos me puxando para cima. Mãos dele. Lembrava dos olhos de Aileen olhando para mim com desespero. Do ritual em volta do meu corpo. Da voz dele, chorando, suplicando para que não me levassem. E lembrava do momento em que tudo apagou. E acordei com o tempo perdido. Aileen me seguiu até ali. Parou a alguns metros de distância. Eu virei, encarei ele. Não disse nada. Ele também não. Entre nós, a floresta sussurrava. Chamava meu nome, Lúcia. Pela primeira vez, não senti medo. Senti pertencimento. Eu não sabia se queria lembrar de tudo. Mas agora, pelo menos, sabia por que tinha voltado. E no chão da floresta, perto dos meus pés, algo começou a se mover. Devagar, como se despertasse de um longo sono. Aileen não se aproximou, só observou, com os olhos de quem já sabia que nada termina, até que seja pago.